Mas sem mais delongas, nós estamos estudando aqui o livro de Romanos. Está sendo muito edificante para nós. Quando a gente estuda Romanos, a gente está realmente estudando uma essência do cristianismo tão poderosa. E é considerado de forma unânime a carta aos Romanos o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então, muitas pessoas que tiveram profundas experiências com Deus e homens que fizeram a diferença na história tiveram acesso a essa carta, receberam o entendimento daquilo que Deus queria e se converteram. Homens como John Wesley, como Agostinho, como Lutero e tantos outros homens na história se converteram lendo Romanos, se debruçando em Romanos. Então nós estamos aqui estudando Romanos. Começamos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Depois a pastora Rosiana foi lá para o capítulo 6. E eu retorno com vocês agora para a sequência do capítulo 4, tá bom? Então, só recapitulando. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro que todos os gentios... Quem são gentios? Todas as pessoas que não são judeus. Então todos os gentios, ele faz questão de mostrar, deixar claro que os gentios estão perdidos. E eles foram até abandonados por Deus, isso no contexto da Bíblia, foi abandonados por Deus para viverem as suas paixões, para viverem todas as formas de pecado, de depravações desse mundo. Então isso foi para mostrar, os gentios estão perdidos. Depois Paulo mira a sua bazuca para os moralistas, aqueles que estão ouvindo Paulo falar dos gentios, estão dizendo assim, é isso mesmo, eles são pecadores mesmo, eles não prestam. E aí Paulo fala, mas vocês também estão enrolados, tem problema com vocês também, a moralidade de vocês não vai salvar vocês, não é porque vocês são moralmente corretos que vocês serão salvos. Então não é o bom comportamento de vocês que torna vocês melhores. E aí então ele abaixa a bola dos moralistas. E agora os judeus estão na outra ponta olhando, dizendo assim, é isso mesmo, tem que ser judeu igual a gente, tem que ser um religioso igual a gente. Aí Paulo vai lá, mira a bazuca dele para os judeus e fala, vocês também judeu, a religião de vocês não pode salvar vocês, ninguém está em condição nenhuma de receber esse favor de Deus, ninguém está em condição nenhuma de ser salvo. Então, resumindo, os 3 capítulos é para falar e para mostrar que todos os homens pecaram, que todos estão perdidos, que não há salvação para nenhum homem. Então foi esse o objetivo da carta. Quando a gente começa a ler Romanos, a gente vê que Paulo está até ensinando uma forma da gente apresentar o Evangelho para as pessoas, porque a gente geralmente quer apresentar o Evangelho começando pela boa notícia. Jesus te ama, olha, Jesus tem um plano maravilhoso para você, olha Jesus. Mas Paulo mostra para a gente que antes de você pregar a boa notícia, antes de você pregar esse Deus amoroso, esse Deus incrível, é necessário mostrar para as pessoas a miséria delas. Então primeiro vem a má notícia. Qual que é a má notícia? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está todo mundo enrolado e todo mundo precisa de salvação. Religião não salva, moralismo não salva, ninguém pode se salvar por si só. E aí quando a gente vai lá para o versículo 21 do capítulo 3, 21, Paulo então agora vai começar a dar a boa notícia. Ele vai mostrar que existe uma forma de se salvar. E ele começa dizendo assim, mas agora, depois que ele conta que todo mundo é pecador, ele fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus. Olha, tem uma solução. Está todo mundo perdido, mas tem uma solução. Só que essa solução, ela não é daqui para baixo, ela é de cima para baixo. Deus é que manda a solução. Então ela provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Ou seja, não tem nada a ver com o que você faz. Então a manifestação dessa justiça de Deus, ela é uma iniciativa do próprio Deus. Continua, por favor. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Grave bem essa parte da sua Bíblia. Todos pecaram. Esse versículo aqui deve ser um versículo que todo crente deveria saber de cor. Todos pecaram. Diga assim, todos.
E quando a Bíblia fala todos, ela está falando de todos. Criança, todo mundo. Está todo mundo no mesmo balaio. Porque a gente às vezes olha para uma criancinha pequenininha e fala: ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. É um pecadorzinho bonitinho. Só essa a diferença. É um pecadorzinho cheirosinho. Depende do dia, né? É um pecadorzinho fofinho, mas é um pecador. Então quando a Bíblia coloca todos pecaram, até essas belezicas lindas aqui, ó, a Valentina, o Israel, né? Todos pecaram, todos. Então isso tem que ficar claro, porque às vezes a gente cria aquela ilusão, isso também é justiça própria. Ah não, mas uma criancinha, pastor, o senhor não está sendo muito injusto com eles, tadinho, que maldade que eles têm. Mas eles têm sim a natureza caída, e um dia eles vão precisar encontrar Jesus, um dia eles vão precisar aceitar o Senhor Jesus e ter um encontro com a revelação da palavra. Então todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente. Repita comigo: gratuitamente. Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, capítulo 4 agora, a gente vai falar exatamente do que é gratuito. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, o tema seria sem graça. Olha para o seu irmão e fala assim: sem graça. E dá uma risadinha amarelinha para ele assim: sem graça. O que é uma coisa sem graça, gente? Uma coisa sem... Porque assim, as coisas para terem graça, elas têm que mexer com algumas faculdades da nossa mente, do nosso corpo, enfim, para serem engraçadas. Tem que envolver adrenalina, tem que envolver um monte de coisa para se tornar engraçado. Então a gente não ri de qualquer coisa. Quando a gente ri é porque aquilo fez sentido para nós, e aí se tornou algo engraçado. Eu lembro que eu fui viajar com a minha família, nós fomos lá para o Beto Carreiro World. E aí estava eu, o Josué, o Samuel e a pastora. Nós estávamos aí, quando chegamos lá, nunca tinha ido, tal, conhecendo, olhando as coisas, tudo, e de repente a gente viu um brinquedo lá. E eu falei: vamos lá nesse brinquedo. Eu tenho medo de qualquer brinquedo de altura, gente. Não conta comigo para essas loucuras. Mas eu vi lá um brinquedo lá. E aí entramos no brinquedo, né, amor? Entramos no brinquedo, então era tipo um negócio que entrava dentro da água assim, um carrinho assim. Aí eu entrei na frente, acho que a pastora atrás e os meninos atrás de mim. Aí daqui a pouco vai entrando dentro dos túneis assim, eu tenho uns doentes fazendo assim, ó. Né? A terra encantada, né? Terra encantada e tal. E eu tô olhando tudo aquilo e tal. E eu tô imaginando, porque eu não tô vendo os meninos atrás, mas eu tô imaginando eles, como que é a reação deles. E daqui a pouquinho, quando você sai no final assim, do brinquedo, todo brinquedo lá, você sai no final, eles tiram uma foto para registrar o momento, né? Então você está dentro do brinquedo. E quando a gente vai olhar as fotos assim, aí eu olho a cara do Josué e do Samuel, tipo assim. Ou seja, tipo, poxa, que mico meu pai fez eu pagar, né? Colocou eu nesse brinquedo que não fez sentido nenhum para mim. Então, para eles foi uma coisa sem graça. Então, hoje eu quero falar sobre isso que é sem graça. Eu estou muito feliz esses dias, assim, estamos realizando algo muito legal na nossa vida, uma etapa da nossa vida. Tem acho que 7, 8 dias que nós mudamos para a nossa casa própria, graças a Deus. Então, né, depois de 20 e tantos anos de casado, conseguimos entrar na nossa casa própria. E a gente olha para aquela bênção de ter uma casa própria, e a sensação é muito gostosa, de fato. E lá no fundo, a gente se sente, apesar de reconhecer que Deus é muito bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas a gente também tem a satisfação e a sensação de dizer assim: poxa, eu mereço isso, porque eu trabalhei. Porque não é de graça, uma casa nem a minha, nem a de vocês, nem o carro que vocês têm, nem o bem que vocês têm, nem a roupa que vocês estão. Não, nada disso foi de graça. Você tem que pagar por isso, sim ou não? Né? Alguns podem ter ganhado alguma coisa aí, mas geralmente não é de graça. Então você tem que pagar por aquilo. Então há aquela sensação de participar. Deus, eu te agradeço, mas eu estou muito feliz porque Deus me deu condição de poder ter esse bem. Então há uma satisfação e um senso também de merecimento pelo fato de que eu trabalhei. Então eu trabalhei, poxa, é a recompensa do meu trabalho. Isso é bíblico. O homem vai ser recompensado pelo seu trabalho. Por isso que
a gente tem que ensinar o trabalho, tem que ensinar os nossos filhos a trabalhar, porque nada é de graça nessa vida. Então a gente tem que trabalhar de fato para ter as coisas. Não tem dinheiro fácil, não tem facilidades. Ou a gente trabalha, ou a gente vai ter que acostumar a viver na mediocridade. Então tem que trabalhar. Diga assim para o seu irmão, tem que trabalhar. E a própria Bíblia já defendia isso. Porque a Bíblia fala assim, lá em Colossenses: aquele que não trabalha, não deve comer. Então a própria Bíblia defende isso. Então o trabalho, ele é uma bênção de Deus e nos dá resultados. O trabalho sempre vai ter uma recompensa. Quando você trabalhar, sempre você vai ser recompensado pelo que você trabalhou. Então existe essa sensação de merecimento. Poxa vida, né? Afinal eu trabalhei. Você olhar para aquela conquista e falar: poxa, foi suado. Foi suado. Sempre que eu morei de aluguel, minha esposa sabe, a gente sempre assim teve muito respeito pelas casas que nós passamos e moramos, até de furar uma parede e tudo, porque a gente sabe que aquilo custou para alguém. Então não é porque eu estou pagando um aluguel lá que eu vou destruir a casa do outro. E agora você está na sua casa e fala: poxa, você fica realmente olhando e fala assim: realmente, cada coisa aqui é caro. Então você não vai permitir que um filho bata uma porta na casa, como se aquilo não custasse nada, como se vai lá e quebra uma coisa propositalmente. Então você dá valor às coisas, isso é muito legal. Porém, quando se trata da salvação, a gente vai falar de algo que é exclusivamente gratuito, é totalmente gratuito. E aí a gente tem dificuldade, eu e você temos dificuldade com aquilo que é gratuito, porque a gente no fundo, isso é o resultado da natureza caída nossa. No fundo a gente quer sentir que a gente pagou por algo. Então a gente quer pagar para poder se sentir merecedor. Se é de graça, parece que eu não sinto que é meu. Então eu tenho que pagar alguma coisa para me tornar merecedor daquilo. Eu até dei um exemplo. Eu estou com um celular aqui, e esse celular, nem eu sabia hoje. O menino que vende celular me avaliou. Eu perguntei para ele: quanto custa o celular? Ele sabe qual é o celular. E ele falou: pastor, R$2.000. 2.000 custa esse celular. Então se eu pegar o meu celular aqui agora, nesse momento, e eu falar: gente, eu estou vendendo esse celular agora, nesse momento. Estou parecendo aquela menina da internet, né? Usando ela. Não vai me confundir com ela, pelo amor. Amém, não vou. É só uma ilustração rápida. Então, amém. Então esse celular, ele tem um valor. E aí eu quero vender esse celular aqui por 50 centavos. 50 centavos, é um celular que está novo, a tela não está quebrada, ele está funcionando perfeitamente. 50 centavos. Quantos aqui gostariam de comprar esse celular por 50 centavos? Levanta a mão. Legal. É um bom negócio? Sim ou não? Vai ser um bom negócio? Né? Pagar 50 centavos num celular que vale R$2.000. Então, seria um bom negócio para nós comprarmos um celular de R$2.000 por 50 centavos. Só que você vai poder dizer assim para alguém: não me custou nada. Vai poder dizer isso? Não. Então, se você tiver que pagar, nem que seja 50 centavos, pode ter sido barato, mas não foi de graça, ok? Só que quando se trata da nossa salvação, a moeda muda de lado. Porque a nossa salvação, se você tiver que pagar 50 centavos, R$1 por ela perdeu toda a essência de ser gratuita. Então não podemos pagar nada pela nossa salvação. Isso faz com que ela seja gratuita. Se eu tiver que pagar de qualquer forma, de qualquer maneira, através de qualquer método, ter que pagar pela minha salvação, então a minha salvação, ela não foi gratuita. Então tem um termo que os cristãos usam, e é um termo errado, a gente usa muito. Tem gente que fala assim: estou batalhando pela minha salvação. Quem já ouviu gente falar isso? Eu estou aqui batalhando pela minha salvação. Todo domingo eu estou lá, lutando pela minha salvação. Eu estou lá para conquistar minha salvação. Todos esses termos, apesar de serem genuínos da nossa parte, eles são termos errados. Porque pela salvação você não precisa lutar,
Pela salvação você não precisa batalhar. Pela salvação você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa, eu tenho que ir lá para me lutar, para me conquistar, porque aí chegar no grande dia, aí Jesus vai falar assim, estou salvo. A sua salvação, ela não vai ser definida no grande dia. A sua salvação já foi definida hoje. Deu para você entender isso? Então não é no dia, e aí você é salvo? Eu não sei, no dia Deus vai ver. Não é assim que funciona. O modus operandi de Deus é o seguinte: quem é salvo hoje. Diga assim, sou salvo hoje. Então quem é salvo hoje. Não é salvo amanhã, não é salvo lá no dia do juízo, não é salvo no grande dia. Quem é salvo no ato. Está salvo. Então não é algo que vai ser decidido lá, já está decidido aqui. E a gente vai compreender isso lendo agora Romanos, tá bom? Então, uma vez dito isso, a gente vai compartilhar o capítulo 4 de Romanos. E vamos entender, porque Paulo já explicou, todos pecaram, Paulo já explicou, Deus enviou uma justificação proveniente da fé, então agora todo mundo é justificado por meio da fé, e agora Paulo vai explicar o modus operandi, como que Deus faz isso, qual que é a forma de Deus fazer, e isso, pasmem os senhores e as senhoras, isso é tão desafiador que muitos crentes não conseguem compreender isso e não conseguem caminhar nessa dimensão. Então eles acham que eles têm que pagar alguma coisa, eles acham que eles têm que ser merecedor da salvação, eles acham que tem que fazer a parte deles, tem um pessoal até que inventou um versículo novo na Bíblia: faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, isso nunca teve na Bíblia, mas o pessoal fala. Deus disse para Josué: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, quando se trata da salvação, você não tem parte, não tem sua parte. Grave isso. Então a gente vai compreender isso pela Bíblia. A Bíblia vai ensinar isso para a gente. Vamos lá então, Romanos capítulo 4, na linguagem da NVI para nós, tá bom? Então agora, Paulo vai começar a responder perguntas que não foram feitas para ele ainda, mas ele se antecipa, porque ele sabe que essas perguntas poderiam ser feitas. Então quando ele está escrevendo uma carta, ele está se antecipando, respondendo perguntas que talvez os judeus pudessem fazer. E aí a primeira pergunta que Paulo vai colocar aqui é o seguinte: ele vai falar assim, portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Porque ele está imaginando, o pessoal vai perguntar de Abraão para mim. Então Abraão, ele é o pai da fé, ele foi salvo porque ele foi circuncidado, ele foi salvo porque ele obedeceu, ele foi salvo por isso, ele foi salvo por aquilo. E aí Paulo vai responder. Vamos ver o que Paulo vai responder, vai lá. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então olha o que Paulo está dizendo, se Abraão, que vocês tanto veneram, se Abraão, que é um ícone para vocês, foi justificado pelo que ele fez, então ele tem do que se gloriar. Então ele pode bater no peito e falar assim: Deus fez porque tinha que fazer, porque afinal eu fiz tudo certinho, eu obedeci, eu fiz da forma que tinha que ser feito, então Deus não fez mais do que a obrigação dele de me salvar, ou de me justificar. Por quê? Porque eu obedeci um conjunto de regras, e lá no final Deus tem a obrigação de me dar o resultado daquilo que eu obedeci. Então Paulo está falando, se Abraão de fato foi justificado pelas obras, então ele pode bater no peito e se orgulhar disso. Afinal, não tinha nem como Deus não me salvar, eu fiz tudo certinho. Não tinha nem como eu escapar disso, porque eu fiz tudo certinho, andei tão certinho, que é impossível Deus não querer me salvar. Mas aí ele fala, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. Continua. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Gente, aí ele vai mencionar o Antigo Testamento. Por quê? Porque parece que o que eu estou pregando para vocês aqui é uma novidade. Nossa, mas eu aprendi de outro jeito, tal, tudo. E parece que é algo novo. Então o que Paulo quer mostrar para os judeus? Gente, não mudou. Deus sempre usou esse método para justificar o homem de Deus. Não é uma coisa nova. Não, agora nós estamos na graça. Não, a graça sempre existiu. A justificação pela fé sempre existiu. Por isso que ele começa dizendo: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então,
O que tornou Abraão justo? Foi o fato dele crer. E aí, o fato dele crer, Deus creditou na conta dele a justiça. Falou, pronto, você creu agora, então eu coloco um crédito na sua conta, você está justificado. Creditado, tem um crédito aí na sua vida. Você está justificado. Mas o que você fez para ser justificado, Abraão? Só crie. Continua, por favor. Essa comparação, essa analogia é muito legal. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então nós temos aqui, quantos aqui trabalham? Olha aí, quantos trabalhadores. Então quando você trabalha, chega no dia do pagamento, você vai receber o seu pagamento. Você tem que venerar o seu patrão por isso? Você tem que chegar e falar, nossa patrão, você é muito bom para mim, patrão, nossa, eu estou muito agradecido porque você está me dando meus... Não, por quê? Porque um patrão que paga o funcionário pelo seu trabalho, ele não fez mais do que a obrigação dele. Não é um favor que o seu patrão fez para você. Você pode até ser agradecido pela empresa, agradecido pelo emprego, mas o salário é obrigação. Você trabalhou, você quer receber. Então Paulo está usando essa analogia para poder deixar claro. Olha, se você tiver que trabalhar, olha bem, presta atenção. Se você tiver que trabalhar para receber a justificação de Deus, então Deus tem uma dívida com você. Deu para você entender agora? Aonde ele quer chegar? Olha, porque presta atenção, ele está fazendo uma comparação de um trabalhador, mas tem um contexto, e ele está falando do quê? De justificação. Então ele está dizendo o seguinte: se você tem que trabalhar para ser justificado, se você tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma moeda de troca, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dar um dízimo, eu tenho que obedecer isso, eu tenho que não sei o quê. Se você tem que fazer qualquer coisa para ser justificado, então Deus tem uma dívida com você. É isso que ele está dizendo. Então Deus te deve. E não é o caso quando se trata de salvação. Porque se a salvação é um favor e uma bênção gratuita de Deus para nós, ela tem que ser de graça de fato. Lembra o exemplo do celular que eu dei? Você não pode pagar nenhum centavo pela tua salvação. Então não está vinculado ao que você faz. Ah não, porque eu fiz tudo certinho, eu vou na igreja, eu não falto um culto, eu vou na célula, eu toco na igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço isso tudo. Não é possível que Deus não vai me salvar. Olha a minha vida piedosa, olha como é que eu sou uma pessoa piedosa. Não, Deus vai me salvar. Se Deus te salvar baseado nessa justiça própria que você tem, Deus está te salvando porque te deve algo. Ok? Quem está aqui dá um glória a Deus aí. Essa verdade aqui, ela é poderosa. Porque esse capítulo 4, gente, vai falar da nossa identidade. Isso aqui é tão libertador que você vai sair daqui hoje flutuando, se você entender a palavra de Deus. Porque é libertador. Continua então. Aí ele fala assim: todavia, aquele que não trabalha, lembra do contexto, salvação. Aquele que não trabalha, mas ele confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. Então olha só, está falando de dois grupos de pessoas: aqueles que lutam pela salvação, aqueles que lutam para ser salvos, aqueles que estão pagando um preço pela salvação, fazendo coisas. E tem um outro grupo que é aqueles que estão sem trabalhar. Então um sai para trabalhar de madrugada, sai 5 horas da manhã para trabalhar, vai lá, faz um monte de coisa. O outro fica dormindo em casa. Um saiu para trabalhar, o outro ficou dormindo. Dorme, estica para lá, estica para cá e tal, e descansado. Só que quando chega no dia do pagamento, os dois vão receber o pagamento. Os dois vão lá na fila do banco. Aí o que trabalhou está olhando para a cara do que não trabalhou e falando assim: esse cara está achando que tem dinheiro na conta dele. Tem nada. Eu trabalhei. E ele vai passar o cartão dele lá, vai ficar todo orgulhoso, porque tem um monte lá de resultado lá, porque ele trabalhou para ter. Só que aí chega o outro ousado, com o cartão dele lá e passa na conta. Quando ele passa na conta, está lá tudo creditado na conta dele. Aí ele olha aquilo e o cara que trabalhou para ter olha e fala assim: mas como isso? Esse cara não trabalhou e está pegando, e eu trabalhei. Não, está errado esse negócio. Porque essa é a matemática que o crente faz.
A gente manda os outros para o inferno porque não é da nossa igreja. A gente manda os outros para o inferno porque não faz parte da nossa religião. Então a gente fala, não, esse aí não está salvo não. Quem está salvo sou eu. Não é possível que Deus vai fazer de uma forma diferente dessa. Poxa, eu estou pagando o maior preço aqui. Eu estou pagando, maior preço aqui. E o cara não faz nada e vai ter o mesmo direito que eu. Não, está errado isso. Agora, a expectativa de Deus não é que nós vivamos como trabalhador, mas a expectativa de Deus é que a gente viva como esse segundo personagem, que não trabalha. Não é, agora eu não estou falando de coisas terrenas, tá? Senão você vai pensar assim, pô, amanhã eu vou pedir a conta, vou ficar dormindo, meu irmão. Você não vem pedir ajuda para mim depois, sangue de Jesus tem poder. Nós estamos falando de coisas espirituais. Então eu não trabalho pela minha salvação. Isso muda minha identidade, isso muda minha forma de relacionar com Deus. Porque agora eu não vou para a igreja para ser salvo, agora eu não vou fazer as coisas para ser salvo, eu não tenho que dar dízimo para ser salvo, eu não tenho que estar no culto para ser salvo. Então não tem nada a ver com o que eu faço. Aí eu saio daqui entendendo isso. Confiante. A confiança é tão grande que chega o dia do pagamento, eu estou lá na fila para receber. Mesmo sabendo que eu não trabalhei. É isso que o texto está ensinando para a gente. Você está entendendo? Amém ou não amém? Com calma aqui para você entender. Gente, porque a Bíblia é linda. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é uma forçação de barra. Não é o pastor criando para você imaginar que é dessa. É só você ler sua Bíblia. Como eu estou fazendo aqui, nós estamos lendo a Bíblia junto. Versículo 6. Aí ele fundamentando o Antigo Testamento para mostrar o modus operandi de Deus, para mostrar para os judeus, vocês estão achando que eu estou falando uma coisa nova? Eu não estou falando uma coisa nova. Essa sempre foi a forma de Deus justificar. Os homens querem confiar na justiça própria, os homens estão apegados no que fazem, mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando para a fé que você tem. Deus está olhando para o seu ato de crer. Então ele diz assim, Davi diz a mesma coisa. Está mencionando quem? Davi está no Novo ou no Velho Testamento? No Velho. Davi, ele diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Está claro aqui, gente. Isso aqui não está mais claro que isso aqui é impossível. Então ele está dizendo assim, Davi está falando a mesma coisa. Como é feliz o homem a quem Deus acredita a justiça na conta dele, independente do que ele faz. Deus acrescenta justificação na vida dele, independente do que ele produz para Deus. Continua. Como são felizes, aí vai mencionar o que Davi falou. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Continua. Como é feliz a quem o Senhor não atribuir culpa. Então Davi está afirmando a mesma coisa. Olha, Deus justifica o homem pela fé. Não tem nada a ver com o que o homem faz. Não tem nada a ver com o seu bom comportamento. Não tem nada a ver com as regrinhas que ele obedece. Não tem nada a ver com um conjuntinho de coisinhas que a religião deu para ele fazer e aí ele vai ser salvo por isso. Não. Deus, ele simplesmente faz porque você crê. Só isso. Continuando, por favor. Destina-se essa felicidade. Abraão de novo vai responder as perguntas que os judeus vão fazer. Então olha só, gente. Circuncisão era um rito da lei pelo qual todo judeu tinha que passar. Então o que o judeu fazia? O macho passava por uma cirurgia que era a remoção do prepúcio. Então tem lá o órgão sexual masculino, aquele homem, no caso ainda criança, vai lá e passa por aquele processo e aquela cirurgia, e eles removem uma pelinha ali, e isso era um sinal de uma aliança com Deus, uma aliança que eles faziam com Deus. Então o judeu, na cabeça dele, a circuncisão era o ápice da aliança, era o ápice de uma aliança com Deus. Todo judeu circuncidado se gabava da circuncisão. Todo judeu que tinha passado pelo processo da circuncisão, ele se gabava disso. Ele fala assim: Deus me deve um favor. Por quê? Porque afinal eu sou diferente, eu sou circuncidado. Eu passei pela circuncisão e agora eu sou salvo por causa disso. E aí ele fala assim:
Essa felicidade que Davi está falando, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ou seja, quem passou pela cirurgia e quem não passou pela cirurgia, quem recebeu o sinal e quem não recebeu o sinal. E aí Paulo vai dizer: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditado como justiça. Então ele está dizendo assim, olha, no caso de Abraão, só para vocês entenderem, é o seguinte: Abraão não foi justificado porque ele passou pela cirurgia da circuncisão. Isso aconteceu com ele antes da circuncisão. Não tem a ver com o que ele fez depois. Então, eu estou até com uma linguagem aqui que depois eu vou pedir para minha esposa vir aqui ler para a gente. Ele fala assim que esse texto aqui não é para mostrar para a gente a história de Abraão, mas é para mostrar para a gente a história de Deus. Porque a iniciativa foi de Deus, não foi de Abraão. Então Abraão, a história dele não é do que ele fez, mas a história dele é o que Deus fez por ele. Então não tem a ver com o que Abraão fez, mas sim com o que Deus fez por ele. E aí ele continua, vai lá, versículo 10. Sob quais circunstâncias? Ele está sempre respondendo, antecipando, sempre se antecipando com as perguntas que os judeus poderiam fazer. Então olha só, ele pergunta assim, mas tá bom, mas essa justificação aí é para quem? É só para quem é circunciso ou também é para quem foi incircunciso também? Aí ele fala, no caso de Abraão, entenda de uma vez por todas, ele foi justificado não pela circuncisão, mas ele foi justificado porque ele creu. E isso que foi imputado como justiça para ele. Então fala assim, sobre quais circunstâncias? Aí ele vai explicar. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Foi antes ou depois? Então Abraão, ele se tornou essa referência depois da circuncisão ou antes da circuncisão? E aí Paulo vai dizer, não, foi depois, não foi depois, mas foi antes. Isso aqui desmonta todo o argumento. Porque o judeu está batendo no peito e está se garantindo porque é circuncidado. E aí Paulo está dizendo assim, não, vocês estão equivocados. Deus justificou Abraão antes dele ser circuncidado. Não tem nada a ver com a circuncisão. O que é a circuncisão, gente, para nós hoje? É como se fosse o batismo. O batismo é uma aliança. Todo crente em Jesus, ele passa pelo batismo. E o que o batismo é? O batismo salva alguém? Não, o batismo não tem poder de salvação. Então ninguém se batiza para ser salvo. A Bíblia fala lá em Marcos assim, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando você lê essa primeira parte do texto, você imagina assim, então a salvação, ela é condição, o batismo é condição para a salvação. Só que depois tem uma segunda parte do texto que fala assim, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, mais importante do que o batismo é o crer. Então, para que eu me batizo então, pastor? O batismo, ele é um sinal. Ele é uma resposta. Ele é uma manifestação pública do que eu já criei. Então, eu sou justificado por Deus, não porque fui batizado. Eu sou justificado por Deus porque criei. E depois que creio, aí sim, agora eu vou passar pelo batismo. E o batismo vai me tornar mais espiritual? O batismo vai me tornar diferenciado? Não. O batismo é apenas um sinal que você entendeu a palavra de Deus e que você está respondendo a sua fé com o batismo. É isso que ele vai ensinar para nós. Então, a circuncisão tem o mesmo efeito. Então, quando que acontece a nossa salvação? Eu estou salvo, eu tenho que me batizar urgente, senão Jesus voltar eu estou lascado. Ai meu Deus, se Jesus voltar, coitado de mim, não. Não, se Jesus voltar, você sem batizar, você já está salvo. Porém, todo aquele que já entendeu, ele precisa reagir à voz de Deus e dizer assim, eu preciso me batizar. Então vai ter o batismo aqui na igreja logo, já se candidata para o batismo. Você que já creu na palavra de Deus, você que já está sendo tocado pela palavra, já vai lá e já deixa o seu nome para o batismo. É importante. Não para ser salvo, mas como um sinal do que Deus já fez na sua vida. Continua, por favor. Assim ele recebeu a circuncisão como o quê? Como um sinal. Então o Paulo está explicando. Ele recebeu a circuncisão apenas como um sinal, como selo da justiça. Só para selar o que Deus já fez por ele. Que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então Abraão, ele é pai não de quem é circuncidado,
Ah, não, então Abraão é meu pai por causa da circuncisão. Não, Abraão é o meu pai na fé. Por quê? Porque eu também creio como ele. Então ele foi o primeiro a crer e puxou a fila de todos aqueles que vão crer. Então agora Abraão, ele se torna o pai da fé, não pela circuncisão, mas porque ele crê em Deus de uma forma que todos nós também podemos crer. Continua, por favor. Pode continuar, tá bom? É o 17. Ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então Paulo aqui agora ele vai dar, ele não está desmerecendo a circuncisão. Ele está dizendo assim, vocês são um bando de tonto aí, porque isso aqui é para judeu, tá? Lembrando. Vocês são um bando de tonto aí que tiveram. Não é isso que ele está defendendo. Ele só está dizendo o seguinte, olha, ele é igualmente pai dos circuncisos. Ou seja, vocês que foram circuncidados, Abraão também é pai de vocês. Mas ele é pai de vocês não somente por causa da circuncisão. Então não é por causa da circuncisão que ele é pai de vocês, mas também, aqui que está o segredo, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Até aqui você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, para me entender. Para me entender que você está entendendo. Amém? Vamos lá, gente, continuando. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem de Deus. Então não era um contrato da lei que garantiu isso, mas era mediante a fé de uma justiça que vem de Deus. Continua, por favor. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então ele aqui de novo, ele está mostrando que a justificação ela não é o resultado do que o homem faz. Então ele está dizendo assim, se é pela lei que eles são herdeiros, então a fé não tem valor nenhum. Então não precisa obedecer, então não precisa acreditar, você tem que só obedecer um monte de regrinha, ponto. Então ele está falando assim, se foi o modus operandi de Deus foi esse, então a fé não tem valor nenhum. Continua. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Isso aqui é muito legal, gente. Porque para que serve a lei de Deus então? A lei de Deus serve para a gente obedecer tudo certinho e não pode sair fora da linha, não. A gente tem um monte de regrinha na lei e a lei serve para isso. Não. A lei tem um objetivo maior. E qual que é o objetivo da lei? Mostrar que a gente não consegue. Por isso que ele fala assim, e aonde não há lei, não há transgressão. Então, se eu não tenho acesso à lei, eu não entendo que eu sou um pecador. Se a lei não é revelada para mim, eu não consigo compreender a minha miséria. Então eu preciso ter a lei, para olhar para a lei, e não para dizer assim, nossa, agora eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, porque se eu fizer um monte de coisa aqui, eu tenho, meu Deus, é muito difícil, Senhor, tal, um monte de coisa. Se você pegar toda a lei de Deus e você olhar, você fica maluco, você vai falar, estou lascado, não vou conseguir nunca chegar nesse nível aqui. O padrão é muito elevado, o padrão da lei é muito elevado. Ninguém consegue, ninguém. Por isso que ele fala, não há nenhum sequer, nenhum homem que busque a Deus, não há. Então quando você olha para a lei, você enxerga uma coisa. O que você enxerga na lei? A sua transgressão. É para isso. Você tem a palavra de Deus, para olhar para a palavra de Deus, no que tange a lei, para você olhar e dizer assim, eu não dou conta. Eu não consigo. Não tem condições de agradar a Deus. Eu nunca vou conseguir obedecer tudo isso. Eu até vou andar certo nisso aqui, eu até vou fazer certinho isso daqui, eu até vou fazer certinho aquilo outro, mas quando chegar aqui, aqui eu não consigo. Até não sei o que aqui, até aquilo ali, aqui eu não consigo. Então, e se você quebrar uma lei, você quebrou toda a lei. Olha como é que a Bíblia é misteriosa. Se você quebrar uma lei, tudo que você fez foi invalidado por aquilo que você quebrou. Não sei se você já brincou de empilhar baralho. Quem já brincou de empilhar baralho? Aí você vai empilhando ali, uma adrenalina ali, empilhando. Mas uma cartinha errada que você põe,
desmonta todo o baralho e cai tudo. Você perdeu tudo aquilo. Então é para isso que serve a lei, para mostrar que você não dá conta. Então é isso que Paulo está ensinando aqui, ó, porque a lei produz a ira. E aonde não há lei, não há transgressão. Continua. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então ele está aqui trazendo esse equilíbrio para o judeu. Ele não está dizendo que a lei é má. Ele não está dizendo, judeu, pega a lei aí e joga tudo fora. Não, porque quando você lê a lei de Deus, você vai descobrindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como fazer para agradar a Deus. Ok. Só que com outra consciência. Não é a consciência de fazer para ser salvo, mas agora a consciência de fazer porque é salvo. Aí muda a figura. Ok? Vamos lá. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o pai, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então ele está explicando aqui por que Abraão é o pai da fé. Porque ele teve essa fé sobrenatural num Deus que é um Deus que dá vida aos mortos, que chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Continuando, por favor. Abraão, aí ele vai agora explicar a experiência de Abraão. Isso aqui é muito interessante, porque todo mundo conhece esse personagem da Bíblia chamado Abraão. Ele vai contar assim, Abraão, ele contra toda a esperança. Então, quem é Abraão? Abraão é um homem, é um senhor já, bem velhinho. O seu corpo físico não tinha mais condição alguma de produzir fruto de fertilidade. Então ele não podia mais dar filho, e nem a sua esposa. Nem ele, nem a esposa tinha condição nenhuma de gerar filho. Mas aí Deus vem e fala para ele, ó, eu vou te fazer um pai de muitas nações, e você vai ter um filho. E a Bíblia fala então que ele se apega àquela palavra de Deus de um jeito, e ele não olhou em nenhum momento para as circunstâncias da vida dele. O que isso tem a ver com a nossa fé, gente? É exatamente isso que Deus quer mostrar para nós. Quando você olha para Deus e olha para você vai dizer assim, você vai olhar para as suas misérias e vai dizer assim, Deus é tão poderoso que Ele é capaz de salvar um pecador como eu. É exatamente isso. Você não vai olhar para as circunstâncias, que se você olhar para as circunstâncias, vai dizer, eu não mereço ser salvo. Eu sou um imprestável. Aqui dentro da igreja, aqui, todo mundo acha que eu sou um homem de Deus, mas eu tenho tantos problemas sérios. Não sei. Aí você começa a reconhecer as suas misérias. Você começa a olhar para dentro de você e reconhecer que você é um miserável. Só que aí você olha para Deus e fala assim, Senhor, mas o Senhor pode salvar um homem como eu. Mas o Senhor pode salvar um homem como eu. Um homem miserável como eu. Então é isso que a Bíblia está contando. Abraão contra a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Continua. Sem enfraquecer na fé, grave isso, hein? Não enfraqueça na fé, isso é identidade. Quem é que fica fraco na fé? Infelizmente, gente, não é pejorativo o que eu vou falar, mas geralmente os cristãos que mais enfraquecem na fé são os cristãos que não sabem quem são ainda. Os que mais enfraquecem na fé é quem tem dúvidas da identidade, quem tem dúvidas do poder de Deus. Então, sem enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Vamos traduzir isso para a nossa realidade. Sem enfraquecer na fé, reconhecer que eu não tenho condição de ser salvo, que por si só eu não consigo. Então, sem se enfraquecer, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ou seja, reconhece que não tem jeito, não tem como resolver esse problema, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Então olhou para impossibilidade. Quando você olha para a sua vida, você tem que ter essa noção. Isso é se esvaziar da justiça própria, é olhar para dentro de você, olhar para você e dizer assim, sem chance, só Deus para salvar um pecador como eu. Agora, quando você achar que Deus te deve, quando você achar que você está em débito com Deus, gente, é horrível viver assim. Tem crente que vive assim. Tem crente
Ele pensa que Deus tem um anjo do lado do livro da vida, sentadinho lá do lado do livro da vida. Aí, daqui a pouquinho ele pisa na bola, Deus dá uma ordem assim para o anjo: apaga o nome desse cara do livro da vida. Aí o anjo vai lá e apaga. Aí daqui a pouquinho ele acerta de novo, aí Deus fala: pode colocar o nome de novo. Eu tenho um anjo só para isso. Parece aquele filme do Karate Kid, já assistiu? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira. Porque tem gente que tem essa filosofia. Ele acha que tem um anjo sentadinho lá do lado do livro da vida, apagando e colocando o nome dele toda hora. Então ele fica vivendo essa vida, essa relação com Deus sem identidade. Então tem hora que ele fala assim: Jesus, Maranata, volta logo. Aí o dia que ele não está muito bem, quando alguém fala assim: volta logo, Jesus, aí ele fala assim: Senhor, não ouça esse homem. É sério, a oração dele é essa: está repreendido em nome de Jesus. Espera mais um pouquinho, Jesus. Porque ele está oscilando tanto, porque ele entende que a salvação tem a ver com ele. Então Deus quer libertar você para essa dimensão. Continua, por favor. Mesmo assim, mesmo olhando para a sua miséria, mesmo assim ele não duvidou. É aqui que está a chave do negócio. Mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo. Então olha para você, olha para a sua miséria e fala assim: mas eu não duvido que Deus já me salvou. Eu não duvido. Isso aqui não é um decoreba. O pastor falou que a gente tem que falar que tem certeza da salvação. Aí você fala com a sua boca: tenho certeza da salvação. Mas por dentro, mas não tem tanto assim não. Meu Deus do céu. Não, isso tem que ser verdade, tem que ser genuíno, tem que sair das suas entranhas. Eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque ela está intimamente ligada à minha fé em Deus. Então ele fala assim: mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus aí, irmão. Oh, glória! Vamos transformar essa reunião meio pentecostal hoje, meu irmão. Dá glória a Deus. É isso que Abraão fez. Olhou para a sua miséria, mas não duvidou. Falou: Deus pode. Deus pode. E aí na hora que ele... Por isso que crente tem que dar glória a Deus. Porque Deus... Sabe quanto que o crente aprende a dar glória a Deus? Quando ele olha para a miséria dele. Aí ele olha assim, aí ele... Oh Deus, puxa, que coisa maravilhosa. Deus me salvou. Oh glória! Oh glória! Amém? Continua, por favor. Estando plenamente convencido. Olha forte isso. Diga assim: convencido. Isso aqui é um ato realmente de convicção. Ele estava plenamente... O corpo dele, todo o ser dele estava envolvido nessa convicção, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você está convencido disso? Amém ou não amém? Pergunta para o seu irmão: você está convencido, meu irmão? Ó, essa mensagem está sendo gravada, Leandro, tá? Essa mensagem vai ficar gravada. Escuta ela umas 50 vezes, até se tornar uma convicção dentro de você. Porque se tem uma coisa que eu fico preocupado com os crentes, é essa oscilação. Teve uma vez que aconteceu um fato aqui na igreja. Não escandalize com o que eu vou falar não, mas teve um irmão que ele tocava aqui no louvor. Um irmão muito precioso. Até hoje a gente tem amizade, tudo, ele não é daqui mais. E ele tocava aqui. E aí um dia ele sumiu. A igreja não era nem aqui na época. Sumiu. E cadê esse irmão? O irmão some. Onde que está o irmão? E eu, ainda a igreja era menor, ainda conseguia cuidar melhor ainda das pessoas. Notei a ausência dele, comecei a ligar para ele, não atendia o celular. Via ligação, mas não atendia. Fui na casa dele. Ô irmão, o que aconteceu? Está fugindo de mim, irmão? O que aconteceu com você? Aí lá na casa dele ele começou a chorar. Um homem casado já, tudo. Pastor, sabe o que é, pastor? Eu fui para a festa de final de ano da empresa, pastor. Eu não aguentei, eu encharquei a vela. Encharquei a vela, pastor. Mandei para dentro. Falei: é mesmo, irmão? É, pastor. Olha, eu dancei até o tchan lá. Aí eu louco, então essa aí era da boa, irmão. E o irmão contou lá o pecado dele para mim lá. E eu peguei e falei para ele assim, depois que ele terminou de contar a história, eu falei assim: mas você está arrependido, irmão? Pastor, eu estou muito envergonhado, pastor, estou muito arrependido. Aí eu falei para ele assim: então, meu irmão, vamos orar, você já está perdoado.
Você está perdoado já, cara, vamos orar. Aí eu peguei na mão dele e orei. E eu falei assim, domingo que vem você já vai tocar na igreja. Aí ele fez assim, não! Mas não é assim, pastor, porque ele já era crente de outra igreja antigamente. Não. Eu tenho que pagar uma penitência. O senhor tem que me pôr de banco. Aí que já me ensinou o que eu tinha que fazer com ele. O senhor tem que me pôr de banco, deixar eu 3 meses de banco, para depois eu sair do banco, aí sim, aí está resolvido. Aí eu falei, irmão, você acha que Deus precisa de 3 meses para perdoar você? E ele não conseguiu voltar. Isso é falta de identidade. Isso aqui não é aprovação para o pecado, isso aqui não é aprovação. Mas o que o diabo quer? O diabo quer que você peca, e em cima do seu pecado ele quer te humilhar, ele quer te deixar embaixo, para você não conseguir levantar mais. E como que ele faz isso? Ele trabalha com a culpa, culpando você. Aí tá vendo, você não falei que você não converteu nada, não falei que você é um miserável, olha aí como é que você está, de novo você está fazendo as mesmas coisas, olha o velho homem aí, olha não sei o que, tudo. Então é desse jeito que o diabo trabalha, jogando a pessoa lá embaixo, para a pessoa não conseguir se levantar. Quantos crentes que eu conheço que nunca mais conseguiram se levantar depois de uma queda? Não é nenhum nem dois, é vários crentes. Pastor, mas então como é que eu faço? Então é bagunçado o negócio? Bagunçado não é, mas eu te garanto que não é 3 meses de banco que vai resolver o seu problema. Se você não converter de verdade, meu irmão, pode ficar 1 ano sentado no banco. Se não houver conversão genuína. Esse irmão, hoje graças a Deus está firme, está em outra igreja, está firme. Mas ele teve esse problema. E muitas pessoas no nosso meio pensam exatamente como ele. Tem exatamente o mesmo pensamento. Ele acha que o pecado dele afasta ele de Deus. O pecado, Deus joga ele lá longe e fala assim, a partir de agora você está sujo, imundo, não quero mais saber de você. Não, não é assim. Quando você entende a graça de Deus, você entende quem você é, você se arrepende diante de Deus, Deus te perdoa. Deus perdoa você. É claro que Deus conhece quem é cara de pau, porque tem gente que é cara de pau, né? Tem gente que já faz na intenção, vou fazer, depois já peço perdão, está tudo resolvido. Até essa intenção má Deus conhece sua. Mas quando você é genuíno, verdadeiro, sincero, Deus te perdoa, meu irmão. Então continuando, vamos lá, volta lá. Estou acabando já, falta 3 versículos só. Em consequência do quê? Da fé dele. Em consequência da fé dele, o versículo acima que a gente leu, isso lhe foi também creditado como justiça. Pronto, Abraão, você creu e agora eu estou acreditando justiça na tua conta. Você está justificado pelo que você crê. Continua, por favor. E o mais interessante é que agora a aplicação desse capítulo, Paulo vai mirar em nós agora. Agora é para nós, todos nós. Paulo vai dizer assim, ó, as palavras lhe foi creditado, grifa isso na sua Bíblia, lhe foi creditado, essa palavra é muito importante, lhe foi creditado, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas foi para quem? Vai lá, 24, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Gente, esse é o fato da Bíblia. Esse é o fato da palavra de Deus. É isso que Deus quer que você saia daqui entendendo. Você é um filho de Deus. Se você já se reconheceu, já assumiu essa nova identidade que Deus tem para você, você já entregou o seu coração para Jesus, a Bíblia fala que você agora é filho de Deus. E você agora é herdeiro junto com Jesus. A Bíblia é o livro mais lindo que nós temos acesso. Quando nós falamos do pecado, a pastora Rosiana foi muito enfática aqui no domingo passado. O pecado de fato, ele insiste em querer laçar as pessoas, os crentes e todos nós.
Mas um crente que já entendeu quem ele é em Jesus, o pecado perdeu as suas forças na vida dele. Ele não tem prazer no pecado mais. Então como que a gente lidar com o pecado? Pastor, qual é a base bíblica que você fez para agir daquele jeito com aquele rapaz que era músico na igreja? Aí de repente você está aí pensando, esse pastor é meio doido, eu vou ficar esperto, que tem uns músicos aí que devem estar até usando droga aí no meio. Não, irmão, não é isso não. Graças a Deus, todo o nosso pessoal aqui é gente séria, gente que anda com Deus, gente que ama Deus. Mas põe para mim, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, ele diz o seguinte. Então para que a gente tem acesso à palavra de Deus? Diz assim, ó: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então nós temos acesso à palavra de Deus hoje para viver uma vida longe do pecado. Então essas coisas foram escritas para que vocês não pequem. Pastor, mas e se acontecer acidentalmente um pecado comigo? Aí ele responde: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, não está destruído. Não deixa o diabo te colocar no chão. Erga, sacuda a poeira. Assuma a sua identidade em Jesus e viva para a glória dele. Amém? Amém ou não amém? Quero chamar minha esposa aqui. Vem aqui, pastora, por favor. Eu tenho uma Bíblia que eu até quero recomendar para vocês. Essa Bíblia aqui, ela não é boa para me pregar com ela, mas ela é uma Bíblia boa para a gente ler. Eu tenho várias Bíblias. Eu tenho Bíblia de várias versões. E quando eu vou estudar a minha pregação, por exemplo, eu abro várias Bíblias na minha mesa. E aí eu vou lendo o texto em várias versões, para mim poder ter um entendimento melhor daquilo que foi escrito. Então essa Bíblia aqui é a Bíblia A Mensagem. Ela é uma Bíblia que ela tem uma mensagem, uma versão mais contemporânea. E eu quero que você aprenda agora o capítulo 4, ela vai ler inteiro, o capítulo 4, esse texto aí, tá bom? Tá aí, nessa folha. Ela vai ler inteiro, uma leitura. Por que eu chamei ela? Porque a leitura da minha esposa é muito bonita, né? Ela sabe ler com categoria, respeitando os parágrafos, respeitando os pontos, as vírgulas. Então a gente vai compreender melhor. Se você tem mais facilidade de ouvir uma leitura com o olho fechado, feche seus olhos e escute. Se você quiser ficar com o olho aberto, também fica, não há problema. O importante é você entender, porque essa linguagem é muito interessante, que ela vai só fortalecer isso que a gente falou aqui agora, tá bom? Vamos lá. Confiança e fé em Deus. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim, lemos nas Escrituras: Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente, mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus, pura graça. Davi confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar que quem deixa Deus consertar a situação, sem insistir em querer fazer algo no processo, é um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas
e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão, que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito, muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles, enquanto ainda estão na condição dos de fora em relação a Deus, não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Justamente os que se encontram nessa condição é que são chamados justificados por Deus e com Deus. Abraão, claro, também é o pai dos que se submeteram ao rito da circuncisão, não apenas por causa do rito, mas porque desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles, seguindo o exemplo de vida que Abraão viveu antes de ser marcado pela circuncisão. A famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele. E foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido e a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas, se não há contrato, apenas uma promessa. E uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela. Tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim, foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão.
o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Obrigado. Glória a Deus. Eu pedi para ela ler, principalmente porque está gravado, e você escuta essa mensagem outras vezes, deixa essa verdade impregnar em você. Para de viver debaixo da culpa, do medo. Para de viver preocupado. Sabe qual que é o seu trabalho na salvação? Então você nunca mais vai usar esse termo. Eu estou aqui para lutar pela minha salvação. O seu único trabalho que você tem no processo de salvação é descansar na promessa de Deus. Vamos ficar de pé. Tem uma canção que diz assim, muito antiga. Ele fala assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Aí ele fala assim, ó: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É esse o seu trabalho, descansa. Essa mensagem, ela é tão poderosa. E eu vou fazer uma denúncia aqui agora. Não estou aqui para emitir o julgamento, mas uma denúncia do conteúdo. Tem muitos pastores que não querem pregar isso. Sabe por quê? Porque eles querem deter o poder para dizer quem é salvo e quem não é. Porque uma vez que esse poder está na minha mão, eu manipulo você. Uma vez que eu tenho o poder de dizer assim: não, você está condenado, cara. Se você não fizer tal coisa. Infelizmente, até a própria Igreja Católica usou isso durante muito tempo na história. Então, quando um padre queria reformar uma igreja, alguém chegava lá para contar um pecado, o padre falava assim: ó, você vai ser perdoado, mas tem que deixar uma oferta aí para a paróquia. Tem que reformar, estou precisando de um telhado novo aí. Então, não deixe sua salvação na mão dos outros. A sua salvação foi entregue por Jesus para você, de forma gratuita. Não deixa ninguém dizer para você aquilo que Deus não disse. O sangue de Jesus tem poder. Ele salvou a tua vida. Saia daqui hoje com essa convicção, dizendo assim: sou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. E agora a gente vai continuar isso nas próximas semanas. A gente vai entender como que um salvo se comporta. Uma vez que eu já fui salvo, que eu não tenho que fazer mais nada para me salvar, e agora, como que eu ando daqui para frente? Não perca as próximas mensagens, que está muito bom o que Deus está falando conosco, tá bom?